Começar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque estamos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui para ouvir o Teu santo nome e aprender mais de Ti. Pai, te peço que a gente possa aprender e aplicar tudo aquilo que a gente venha ouvir da Tua voz. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós estamos estudando sobre o livro de Mateus. Então, na semana passada, nós vimos que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que começa na profundidade do relacionamento com o nosso Pai, entendendo o que é ser Pai, entendendo quem Deus é, entendendo que o relacionamento de Jesus com Deus é o que Ele quer que a gente tenha para a gente. Então, a oração começa: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E entendemos que Pai tem uma relação de confiança, de entrega e de obediência. E depois, no versículo 10, vai falar: venha o teu reino e faça a tua vontade. E aqui a gente precisa entender que quando fala sobre reino de Deus, é a manifestação do poder de Deus na face da terra. Entendendo que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Senhor. Então Jesus Cristo, logo no início do livro de Mateus, nós vimos que Jesus Cristo é a manifestação do reino dos céus na terra, o poder de Deus manifesto, e Ele está falando: Senhor, Pai, venha o teu reino sobre nós e faça a tua vontade. E aqui a gente precisa ir lá para João. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 15. E esse livro, ele é um livro emblemático, porque muitos de nós pegamos esse livro e tentamos levar para vários níveis de conhecimento fora do que Jesus estava falando. Então vamos ler, cada um lê João capítulo 15, a partir do versículo 1. Quem pode começar a ler? 2. Entendo que aqui está falando sobre mais fruto. Não está falando sobre frutos no plural. Aqui é a primeira dica que eu vou dar, onde a gente vai chegar. Quem pode ler o versículo 3? João capítulo 15, versículo 4. Quem pode ler? Ou seja, a dependência que temos de Jesus Cristo. Nada podemos fazer sem Ele. Versículo 6. Ou seja, aqui está falando aqueles que estão próximos, aqueles que parecem estar ligados a Jesus, aqueles que parecem estar conectado à videira, mas não estão. São aqueles que estão à beira do caminho. Agora olha o versículo 7. Quem pode ler? E aí complica. Por que complica? Porque Mateus capítulo 6, versículo 10, ele vai contradizer
João capítulo 15. Porque aqui vai falar o seguinte: venha o teu reino, faça a tua vontade. E como é que a gente pode entender faça a tua vontade em Mateus capítulo 6, versículo 10, e em João capítulo 15, versículo 7, tudo que pedirdes será feito? Como é que vocês entendem essa diferença? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que vocês acham? Claro? Quem mais? O que vocês acham? O que a senhora acha, Almerindo? Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus sendo manifesto na terra, a gente está falando sobre, primeiro, Jesus Cristo na terra. Segundo, a gente fala sobre a manifestação do poder de Jesus na terra, ou seja, a paz, a justiça e a alegria no Senhor serão manifestas na terra. E aí a gente está falando agora sobre vontade. E quando a gente fala sobre vontade, como é que a gente entende que tudo que eu pedir será feito? Fala. Exatamente isso. E aonde está escrito isso? No versículo de baixo. Quem pode ler João capítulo 15, versículo 8? Ou seja, toda vez que eu oro, eu não oro para que eu seja exaltado. Eu não oro para que a minha vontade prevaleça. Eu não oro para que os meus desejos sejam manifestos. Eu oro para que a vontade do Senhor em mim seja manifesta. Por quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa coisa, vou dar a palavra já para a senhora, essa conexão do meu caráter com o caráter de Cristo, da minha mente com a mente de Cristo, dos meus desejos estarem debaixo dos desejos de Cristo, isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, Deus sabe
que se eu tivesse eu sempre dou esse exemplo, eu gosto muito do mar, gosto de nadar. Se eu tivesse um barco no verão, talvez eu sairia de férias para velejar. Ele sabe que talvez esse barco me afastaria da presença de Deus. E será que Deus vai cumprir isso em mim? Muitas das vezes nós oramos e as coisas não acontecem, mas é porque Deus está sondando o nosso coração e está vendo, meu filho, isso para você não vai agradar o meu coração porque vai te afastar de mim. Exato. Fala, minha irmã. Vai, completa. Mas o que a senhora entende sobre pedis e pedis mal? Sim, e esse assunto ele é tão interessante que a gente precisa colocar algumas coisas práticas. Por exemplo, toda vez que a gente pede alguma coisa a Deus, vocês já imaginaram se Deus fizesse tudo o que a gente pedisse? O que ia acontecer? Porque muitas das vezes nós oramos com raiva, nós oramos tristes, nós oramos chateados, nós oramos sem pensar, nós apenas despejamos em Deus. A beleza disso tudo é que Deus sonda o nosso coração. E muitas das vezes isso acontece de Deus deixar a gente quebrar a cara. Vocês já pararam para perceber nisso? Deus fala assim, olha, agora eu vou trabalhar na sua vida. E aí Deus permite que coisas aconteçam, e quando chega um momento ele fala assim, agora vem cá que eu vou te ensinar, vem cá. Comigo não é assim, comigo você tem que caminhar desse jeito. Porque quando você fez isso, me desagradou. Em mim não é assim. Em mim você tem que falar desse jeito, você tem que olhar desse jeito, tem que tocar desse jeito. O que você tem, você é apenas mordomo, você não é dono de nada, eu sou dono de todas as coisas. Num piscar de olhos eu tiro, eu dou, eu mato, eu vivo. Quando a gente perde essa percepção, a gente começa a fazer orações que a gente, como ser humano, a gente pode sim cair, ficar soberbo, a gente pode sim se afastar, a gente pode sim maltratar o outro, a gente pode se sentir melhor do que o outro. Então, é muito comum isso. Eu estava ouvindo ontem uma história que o rapaz estava falando o seguinte: um rapaz era casado e vivia com a esposa, e de repente ele falou que ia sair para poder cuidar da família e voltar com muito dinheiro. E aí, 18 anos depois, esse rapaz vira para o dono lá onde ele trabalhava e falava que agora era hora de voltar para a esposa.
E eles tinham criado uma intimidade muito grande, e aí aquele senhor falou, ó, você quer dinheiro ou você quer conselho? E aquele rapaz entendia que o dono onde ele trabalhava era muito inteligente, era muito sábio, falou, eu quero conselho. E aí o dono pega um pão e fala, você vai levar esse pão aqui com você, e eu vou te dar 3 conselhos. Nunca seja precipitado. Nunca tente pegar atalhos. E sempre pense em você, antes de pensar no outro. E aí aquele rapaz vai para casa, no burrinho, e aí ele chega num lugar na estrada, o rapaz vira para ele e fala assim, olha, pega esse atalho aqui, porque para onde você está indo, você vai chegar mais rápido. E aí quando aquele rapaz entra na rua, ele lembra do conselho, e fala assim, não posso pegar atalhos. Aí ele volta, e aí aquele rapaz fala para ele, olha, por que você não foi? Não, porque eu aprendi que posso pegar atalhos. Eu prefiro ir pelo caminho mais longo. E aquele fala, muito bem, porque você lá, tinham 3 pessoas te esperando, você ia ser assaltado e ia perder tudo. E aí ele vai embora e de repente ele chega um dia de noite, ele entra numa cidade toda deserta e vai para dormir, e de repente ele escuta barulhos, e quando ele se levanta para ir na maçaneta ver o que estava acontecendo, ele falou assim, não, pense em você primeiro e você está precisando dormir. Ele voltou para dormir, e no dia seguinte aquela pessoa vira para ele e fala assim, você está vivo? Ele falou, estou, mas você não ouviu um barulho de madrugada? Ouvi, mas como eu aprendi que primeiro eu precisava pensar em mim, eu estava precisando dormir, eu voltei a dormir. Ele falou, por isso você está vivo, porque você não levantou, porque tem alguém matando os forasteiros, e todo mundo que vem para cá morre, e você está vivo por isso. E ele chega em casa, e quando ele chega em casa, ele vê a esposa, depois de 18 anos, abraçada num homem, e ele pega a peixeira e vai querer, e aí vem na cabeça dele, não seja precipitado. E aí ele querendo, e a esposa querendo abraçar ele fala, mas quem é esse homem? Eu não te traí. A esposa, esse é o nosso filho. Quando você saiu de casa, uma semana depois, eu descobri que eu estava grávida, e esse é o nosso filho que vai fazer 19 anos. E aí aquele homem lembra dos 3 conselhos, e quando ele vai tomar um café, ele abre o pão, todo o dinheiro que ele tinha trabalhado estava dentro daquele pão. Ele não comeu pão, seguiu os 3 conselhos. Por que eu estou falando sobre esse exemplo? Porque em Deus é assim. Em Deus, muitas das vezes, a gente quer fazer a nossa vontade de imediato. Então, quantas e quantas vezes eu falei, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. E a gente esquece que o Espírito Santo de Deus nos convence que somos pecadores. Quantas vezes eu já ouvi falar, não, mas eu faço e eu aconteço, mas em Jesus, é Ele quem guerreia as nossas guerras. Quantas vezes a gente precisa parar e não fazer nada? Falar, Senhor, qual é a tua vontade? E quando a gente para pensar nas nossas orações, a gente precisa colocar nas mãos de Deus, Senhor, eu queria muito isso, mas isso vai agradar o teu coração? É essa a tua vontade? E muitas das vezes Deus diz não. Muitas das vezes Deus diz sim. E entender o não e o sim de Deus é a gente estar disponível para ouvir a sua voz. Só que complica, porque muitos acham que Deus não fala mais. Então, quando a gente fala sobre faça a tua vontade, aqui no versículo 8 de João capítulo 15, diz-se, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, tudo que nós pedirmos será feito, desde que o Pai seja glorificado, desde que seja para que a gente dê muito fruto. Só que a grande questão é, que fruto é esse? E aí a irmã Teresa já leu, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E nós aprendemos que amor é a presença de Deus, e amar é manifestar a presença de Deus. Fala. Sim. É. Sim, sim. Sim. Sim.
E amar é dizer não. Amar é dizer sim. Amar é dizer espera aí. Amar é falar, não, por aqui eu estou me afastando de Deus, eu não posso. Amar é dizer eu posso. Amar é ter sabedoria em Deus. Amar é ter domínio próprio. Amar é viver debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, sendo guiado por Ele dentro do fruto do Espírito. E isso é tão interessante que logo no versículo 11, versículo 10, quem pode ler? João 15, 10. Então, o que Jesus está falando? Eu permaneço no meu Pai. Vocês também precisam permanecer no meu Pai. E logo no versículo 11, ele fala assim, quem pode ler o versículo 11? Ou seja, precisamos lembrar que só somos alegres quando estamos firmados em Jesus, guiados pelo Espírito Santo, porque a alegria é fruto do Espírito. E aí logo depois ele fala, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aí a gente para pensar, será que somos amigos de Cristo? Será que fazemos o que Cristo manda? A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é meu discípulo. Esse é o que me ama. Será que amamos de verdade? Será que somos discípulos de Cristo? Será que somos amigos dele? Será que a gente consegue viver essa realidade de Mateus capítulo 6, versículo 10? Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E é interessante esse assim na terra como no céu, porque nós já aprendemos que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E aí vem o que o pastor falou, a manifestação da presença de Deus, do reino de Deus na terra, para que a vontade dele seja soberana. E a gente precisa refletir, se verdadeiramente nós estamos vivendo, venha o teu reino e faça a tua vontade. Ou a gente fala, Senhor, eu entendo que a tua vontade é essa, mas eu quero ir por esse caminho aqui. E isso é tão profundo que a gente poderia passar aqui um ano só estudando sobre isso. Mas para a gente resumir, meus amados, a nossa vontade é agradar o coração de Deus. Quando queremos agradar o coração de Deus, tudo que pedimos que seja para que Ele seja exaltado, Ele seja engrandecido, Ele seja manifesto, o nome dEle seja proclamado, aí sim, Ele se manifesta. E aí eu lembro que na Inglaterra aconteceu um grande avivamento. Um pastor e sua família chegaram numa igreja e ele fazia de tudo. Ele ia nos vizinhos, ele conversava, ele passeava na sociedade, ele falava de Jesus, só que ninguém vinha na igreja. E aí o que aquele pastor começou a fazer? Começou a orar. Um ano sozinho, orando e pregando para a família, orando e pregando para a família, até que um dia ele falou para Deus, Senhor, não aguento mais, por que que as pessoas não vêm, por que que isso não acontece, por que que não está acontecendo? Chegou domingo, ele orando, sozinho, as pessoas, os vizinhos começaram a entrar na igreja, e a igreja lotou, e a Inglaterra foi tomada por um grande avivamento. Por quê? Porque a vontade de Deus estava se cumprindo. E aí, tem um outro problema, em cima desse princípio, que agora vai ficar fácil para responder. Quem pode ler o versículo 11, de Mateus capítulo 6?
Não, Mateus. É. Isso. E aí a gente precisa entender que a gente precisa viver o hoje. Amanhã, a gente vive amanhã. A gente pode planejar, a gente pode organizar, mas a gente precisa colocar cada dia, cada segundo, cada momento nas mãos de Deus. Então a gente não pode viver em depressão, pensando no passado, nem a gente pode viver baseado na ansiedade, que é pensando no futuro. A gente precisa viver o hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é hoje. Hoje, o que é que eu posso fazer melhor para Deus? Hoje, como eu posso ter mais intimidade com Deus? Hoje, como eu posso agradar o coração de Deus? Hoje, como eu posso amar o meu irmão? Hoje, como eu posso ser amigo de Deus? Só que aí vem um assunto polêmico agora. Quem pode ler o versículo 12? Quem pode ler o versículo 14? E aí então, cabe a pergunta que eu queria debater com vocês. Quer dizer então que a vontade de Deus está baseada na nossa? Ou seja, nós só somos perdoados se perdoarmos, ou seja, o que eu faço determina o que Deus vai fazer? É isso que está escrito aqui? O que vocês acham? Um de cada vez. Ah. Então, se a senhora não perdoasse, Deus não ia te perdoar. Ué, mas aqui não está escrito? Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoa. Quer dizer, se nós não perdoarmos, Deus não perdoa, é isso? Ah. Entendi. Entendi. É isso que eu estou perguntando. Sim, sim. Entendi. Sim, sim. O que vocês acham? Ah.
Sim. O que você acha, pastor? Fala. Ah. Uhum. Aham. É, lê aí o 14 e o 15. Isso que vocês estão falando é muito interessante, porque não vou falar muitos pastores, muitas igrejas tentam abusar teologicamente dos membros da seguinte forma: você não pode trabalhar na igreja porque você não foi perdoado por Deus, porque você não perdoa. Muitas igrejas falam o seguinte: você não perdoou,
então Deus também não te perdoou. Só que isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Apesar de nós lermos a palavra perdão, nós estamos falando aqui de assuntos diferentes. Vamos ler o versículo 12? Quem pode ler o versículo 12? É Mateus 6, 12. Está falando sobre o que esse versículo? Perdoar o que? Não, lê. As dívidas. O que é perdoar as dívidas? É cancelar a dívida. A gente precisa entender que o livro de Mateus está sendo falado, nesse momento, está sendo falado para judeus. E o que eles faziam? Eles tinham escravos, eles tinham posse, eles tinham a lei. Muitos manipulavam e falavam, eu faço, você não faz, você está errado. Muitos usavam a lei do Antigo Testamento para matar as pessoas. Nessa época aqui da sociedade era comum, a sociedade era dividida em sacerdotes, em escravos, em soldados, em império. A gente tinha hierarquias na sociedade. E aí, quando alguém tinha dívida, e essa dívida a pessoa não tinha como pagar, como é que ela pagava? Ela se tornava um escravo. Então o que Jesus está falando aqui é o seguinte, olha só, cancela a dívida como eu cancelei a sua dívida comigo. Aí entra o que a irmã falou. Como é que funciona a salvação? A salvação, automaticamente acontece o processo de somos nova criatura, ou seja, nós somos regenerados e justificados ao mesmo tempo. O que é isso? Jesus Cristo pega e fala o seguinte, a partir de agora, eu jogo o pecado de vocês no mar do esquecimento. Jesus Cristo se fez pecador por nós, sem ter cometido pecado algum. Isso, ele está nos justificando. O que é regeneração? Regeneração nós éramos uma velha vida, escrava do pecado, e agora nós somos nova vida, nós somos feitos nova criatura. Por quê? Nós não somos mais escravos do pecado. E a partir daí da justificação e da regeneração, nós vamos passar por um processo de santificação, até nós chegarmos na glória. O que é a glória? Estarmos no céu com Jesus. Então nós somos salvos, regeneração e justificação, é um ato. A partir daí nós temos um processo que é a santificação, até nós temos a glorificação, que é estarmos com o Senhor cantando santo, santo, santo. Nesse momento que nós somos justificados, o que Jesus fez? Vocês não serão mais condenados pelo que vocês fizeram. Aqui está abolida a condenação de vocês. E é isso que ele está falando para a gente. Vocês agora vão parar de matar as pessoas, porque as pessoas estão devendo para vocês. Cancelem, como eu cancelei a de vocês. Ou seja, tirem o foco do financeiro. Tirem o foco dos abusos. Amem de verdade. Qual é o papel de todo cristão? Levar salvação. Qual é o papel de todo cristão? Levar salvação. E como que eu vou levar a salvação se eu estou matando a outra pessoa? Jesus, ele mudou a história da humanidade. As relações sociais, as relações comerciais, as relações espirituais. Como assim, pastor? Os discípulos de Jesus, quando acabou o primeiro século e a igreja começou a se confundir com o Estado, ou acabou se associando ao Estado, com o tempo vão vir as indulgências. Você tinha que pagar para ter imagens, para ter objetos que te relacionassem com Deus, para ser perdoado. E os discípulos simplesmente não compravam. Então, quanto mais pessoas eram salvas, menos o Estado ganhava, menos a igreja ganhava.
Então, isso socialmente foi um desastre. Por isso, esse foi um dos pontos que trouxe perseguição do império à igreja. Segundo, os discípulos, eles não batiam cabeça, eles não adoravam ao imperador, eles adoravam a Jesus, o Rei dos Reis. Então o império ficava numa situação, falava assim, não, eles não podem adorar outro rei, eles têm que me adorar. E aí vem outra complicação. Então, Jesus, ele veio para mudar o mundo. E às vezes a gente perde essa essência. Então o que ele está falando aqui é sobre dívidas. E dívidas, não sobre pecados, mas sobre dívidas sim, cancelar a dívida. Já no versículo 14, quem pode ler o versículo 14? Porque se perdoardes as suas ofensas. E quando ele fala de ofensas, ele está falando de quê? De relacionamento entre pessoas. Ele está falando agora da edificação do corpo de Cristo. Ele está falando agora dos relacionamentos pessoais, de como nós podemos fazer com que a igreja de Cristo seja um só corpo, uma só carne. E aí, toda vez que eu falo sobre isso, perdoar as ofensas, eu lembro de Mateus capítulo 18. Vamos abrir lá? Vocês já sabem esse texto de cor, mas vamos abrir lá. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. O bom da Bíblia, gente, é que a Bíblia se responde. Mateus capítulo 18, versículo 15. Quem pode ler o versículo 15? Quem pode ler o 16? Dezessete. Ou seja, se alguém pecar contra ti, o ofendido vai ao ofensor. Ou seja, eu fui ofendido, eu vou procurar quem me ofendeu. É isso que ele está falando. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Por isso lá está falando, perdoa as ofensas que te fizeram. Fácil isso? Humanamente falando, é impossível. Porque o perdão não é capacidade humana, o perdão é capacidade de Deus, ele vem de Deus. Claro. Explica. Então, na verdade, aqui, ele não fala em expulsar, ele fala em tratar como gentio e publicano. O que ele fala? Ele fala em eu me afasto e trato como gentio e publicano. O que era gentio? Quem eram os gentios e publicanos? Os gentios e publicanos eram pessoas que pegavam o dinheiro dos judeus e levavam para o império. Então, eles eram pessoas consideradas impuras, eram pessoas consideradas que faziam jogo duplo. Eles eram condenados. Então, a gente considera como gentio publicano, ou seja, eu me afasto para que eu não peque. Só que eu me afasto para não pecar, mas eu continuo mostrando amor. Como que eu continuo mostrando amor? Aí a gente vai... deixem marcado aí com vocês, Mateus 18, que a gente vai continuar. Mas a gente vai agora para o livro da Bíblia que eu mais gosto. Você já sabe qual é? Romanos capítulo 12. Abram lá.
Romanos capítulo 12. A gente vai ler a partir do versículo 17. Achou? Diz assim, ó: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha agora que incrível, diz a palavra de Deus, e a profundidade do que está escrito. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não é se o teu inimigo te pedir comida, é se o teu inimigo tiver fome. Como é que eu vou saber se o meu inimigo está com fome? Ou alguém vai me falar, ou eu vou estar observando o meu inimigo. Então, aplica-se a todos os casos? Sim. Eu vou procurar quem me ofendeu, e a pessoa pode simplesmente falar assim: não quero. Não quer? Tudo bem, eu vou me afastar e vou orar por você. Não quero conversar, não quero saber, não quero ter contato, não quero que me procure. Eu respeito, me afasto e oro pela pessoa, para que o Senhor quebrante o coração dela, para que eu não seja contaminado e eu possa liberar perdão. Mas se ela aceitar, muitas das vezes a pessoa... Não. Por exemplo, a irmã teve eu ofendi a irmã. Falei que o seu cabelo é preto. A irmã vira para mim e fala o seguinte: pastor, eu não gostei da palavra que o senhor trouxe, eu me senti prejudicada. Eu queria pedir para o senhor não fazer mais não. Eu viro para a irmã e falo assim: irmã, o problema é seu, eu não quero te ouvir. Nem adianta vir falar comigo sobre esse assunto. Aí a irmã chama a irmã Tereza e vem falar comigo. Antes de vocês abrirem a boca, eu já falo para vocês: eu não quero ouvir vocês. Não estou com tempo agora, por favor, vão embora. O que é que vocês vão fazer? Não tem o que fazer. Vocês vão levar a igreja. Eu, como pastor, eu dirijo a assembleia. Na assembleia eu falo assim: assunto fora de pauta. Vocês não têm oportunidade de falar. Eu posso manipular a assembleia. O que vocês vão fazer? Eu não estou permitindo que vocês se aproximem. O que a irmã vai fazer? Vai ficar chateada, vai ficar irada, vai ficar com raiva e vai pecar. Porque vai começar a querer falar para as outras irmãs o que eu estou fazendo com a irmã. Para a irmã não fazer isso, o que a irmã vai fazer? O pastor não quer falar comigo? Tudo bem, eu vou me afastar dele. Aí vai se afastar de mim para quê? Vai me tratar como gentil publicano. Vai se afastar de mim para orar por mim. Senhor, quebranta o coração do pastor. Senhor, eu quero continuar amando o pastor. Isso. Sim. Sim. Não, Sim.
Existem algumas situações. Então, o problema é que a gente não consegue entender que quando eu tenho um problema com a irmã, o menor que seja, irmã, me perdoe, porque eu disse que a senhora tem o cabelo preto, realmente eu errei, e o problema acaba ali, a igreja cresce espiritualmente. Quando não há, e começa a ter pequenas resistências entre irmãos, a igreja morre espiritualmente. Por quê? Porque em Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: as obras da carne são conhecidas e são impureza, lascívia. O que é lascívia? Competição. É aquela pessoa que, eu já fiz isso, aquela pessoa que senta no culto e eu não estou conseguindo cultuar porque eu não estou conseguindo ouvir aquela pessoa pregar. Isso acontece. É competir. Eu faço melhor do que o outro. Idolatria, feitiçaria, inimizades. Então, eu estou aqui, a gente está no mesmo ambiente, está todo mundo feliz, mas eu não quero me aproximar, eu vou falar apenas o trivial com a irmã. Eu vou apenas falar, oi, tudo bem, tchau, porque eu não quero amizade. Só falta a pessoa falar, eu não sei, mas eu olhei para você e não batia com você. Não, mas isso acontece de muitos. Vou dar a palavra já. Primeiro a irmã Tereza ali, peraí. Depois, fala. Mas como que existe? Mas isso depende muito da liderança. Porque a liderança, quando ela não se posiciona, quando ela trata diferente, e ela faz com que os membros tratem diferente. Por quê? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, ou seja, divisão na igreja, facções, grupinhos. Eu sou do grupo da irmã Tereza, mas eu não sou do grupo da irmã Almerinda. Invejas. Tudo isso é luta da carne com o espírito. E se a carne está ganhando, quem é que está enfraquecendo? O espírito. Então, uma igreja saudável é aquela que busca os interesses de Cristo. Não, mas pode falar. Tem problema. Sim. 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 Isso, você falou o que eu ia falar agora. Por que eu disse que depende da liderança? Porque qual é a função da liderança? É fazer com que os membros se aproximem de Cristo. Então, a gente está numa igreja de 1000 membros. Eu, como liderança, identifico que eu estou com grupinhos e que eu estou com muitos problemas pessoais. Qual é o meu papel como liderança? Entrar em todos os grupos. Segundo, é trabalhar os grupos. Terceiro, é pregar
e aconselhar individualmente, ou seja, eu vou cuidar da igreja, não, sem apontar problemas, eu vou cuidar da igreja, mostrando para a igreja como é em Cristo. E vou cuidar individualmente para que a pessoa queira estar em Cristo, ou seja, o individual vai fazer o coletivo. Então, vamos supor que, deixa eu ver aqui uma coisa bem grave, que eu estivesse adulterando. A irmã Teresa descobriu. Qual é o papel da irmã Teresa? Vir a mim, não resolvi, chama a testemunha, me colocar com a liderança da igreja, e se não resolveu, tratar com a igreja. Vamos supor que eu estivesse tratando vocês diferente. Eu trato o pastor Jefferson diferente do que eu trato a irmã Teresa. E a irmã Teresa fica incomodada com isso, porque ele não entende por que eu trato as pessoas diferentes. Qual é o papel do pastor Jefferson? Vir a mim e falar: pastor, por que o senhor me trata diferente do que trata os outros? O que acontece? E tentar resolver. Antes ele vai ter orado, antes ele vai ter buscado, e vai vir. Agora, se não resolveu, o que o pastor Jefferson tem que fazer? Tem que orar, para que ele não seja contaminado, para que ele possa liberar perdão, e orar para que eu seja transformado por Cristo. Então, às vezes, o que é pequeno para a irmã é grande para mim. Às vezes, o que é pequeno para mim é grande para a irmã. Às vezes, o que não é nada, eu tenho a minha bagagem de vida que me atinge, e aí, às vezes, o outro nem percebe. Então, cada situação é uma situação. Por isso, eu gosto desse versículo, porque o complemento desse versículo, ele responde todo esse imbróglio. É quando a gente entende que a nossa luta nunca é contra a pessoa. É quando a gente entende que o mundo espiritual rege o mundo material. O mundo espiritual, ele rege os relacionamentos. É quando a gente entende que Deus é dono e tem o controle de todas as coisas. Quem pode ler aí Mateus capítulo 18, versículo 18. Olha só o que vai dizer. Olha o 19. O que ele está falando? Ele está falando para a igreja. Não adianta a gente estar reunido aqui, na IBD, no culto de oração, no culto à noite, se cada um a gente está igual Sodoma e Gomorra, cada um está visando um lado, Torre de Babel, né? Cada um está de um jeito. A gente precisa entender que aqui, e todas as igrejas, e eu gosto desse conceito, é antigo, mas eu gosto de aplicar, nós somos grandes hospitais. A gente vem doente e a gente é curado. E a gente é curado para curar os outros doentes que vão chegar. Se eu sou doente, chego doente e continuo doente, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, se eu sou uma pessoa que sou ciumento, me converti, estou na igreja, caminhando, e continuo ciumento, preciso parar e ser liberto disso. É onde eu bato o pé e eu falo, para que as pessoas exerçam atividade eclesiástica, precisam ter vida no altar. Não adianta eu colocar uma pessoa aqui, no púlpito, ou para fazer qualquer coisa, para limpar o chão da igreja.
se eu não consigo ter esse princípio. Porque se eu tenho esse princípio, e eu venho para a irmã e falo, irmã, eu estou com muita dificuldade de viver isso. E a irmã fala, não, nisso eu já passei e consigo, vem comigo, a igreja cresce. Agora, se eu falo para a irmã, irmã, eu tenho muita dificuldade para viver esse princípio. E a irmã, você está em pecado. Não quero nem saber de você, a igreja morre. Então a igreja pode ter 10 mil, 1000 ou 2 pessoas, o objetivo é o mesmo. Precisamos estar dependente de Cristo. Precisamos viver na dependência do Senhor. Precisamos verdadeiramente entender que nós estamos ligados na terra e estamos ligados no céu. Porque se assim não for, eu vou ficar preso às pessoas. E aí, a gente vai se prender, cada dia a gente vai olhar o errado. A gente vai olhar o que a gente não concorda. A gente vai olhar o que a gente acha que está ruim, mas a gente não vai querer ser bênção uns dos outros. Isso. É isso. É isso. É isso. Você vai entender que o outro é mais fraco que você na fé. Então, mas para fazer isso, eu preciso estar focado em Jesus. Eu tenho que parar de olhar para as pessoas. E eu tenho que pensar, Senhor, como eu posso ser bênção? Como eu posso refletir o teu amor? Como é que eu posso, de verdade, praticar a tua palavra? E aí a gente vai começar a entender por que o que o outro faz me atinge tanto? Por que eu fico tão fora do meu controle quando isso aqui acontece? É porque isso precisa ser trabalhado por Jesus. E aí é quando eu digo, e as pessoas às vezes não entendem, o que nos une são as nossas fraquezas e não as nossas forças. Porque quando somos fracos, Deus é forte. Quando eu entendo que eu sou fraco e a irmã é forte, a irmã me ajuda. Naquilo que eu sou forte, a irmã é fraco, eu ajudo a irmã. E nós, aí sim, nós somos um corpo. E aí sim nós somos uma unidade. E aí sim nós conseguimos perdoar. Por quê? Eu gosto quando Jesus está perdoando, Jesus fala assim, olha, se te baterem na face direita, dê à esquerda. Mas quantas vezes, Senhor? Não, 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E aí os discípulos falam o seguinte, aumenta-nos a nossa fé. Por quê? Porque perdoar não é uma capacidade humana. Perdoar é uma capacidade que vem de Deus para o homem. Por isso que é ligado na terra, é ligado no céu. Porque o mundo espiritual, Deus muda o nosso temperamento. Deus muda o nosso caráter. Deus muda a nossa essência. Deus transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa alegria, Deus muda tudo. Se assim não for, a gente começa a pensar isso não é nada, deixa para lá. Só que esse deixa para lá contamina do lado, que contamina do lado, que contamina do lado, que contamina do lado. Aí acontece o que a irmã falou. Não, eu vou me afastar dele porque ele fez isso com o outro. Não, eu vou fazer... E aí, como é que a gente... Quando a gente fala sobre pessoas com deficiências, quando a gente fala de pessoas com deficiências, como é que a gente trata? A gente trata os diferentes de forma diferente. Eu não posso tratar aquele que tem dificuldade nessa cadeira igual ao que tem dificuldade na mesa. A gente precisa olhar e tratar os diferentes de forma diferente. Entenderam isso? Isso é muito importante e muito profundo. Porque às vezes uma igreja com 1000, 10 mil, com 2 pessoas, ela está morta espiritualmente e nem percebeu ainda. É uma igreja que está voltada para as atividades, é uma igreja que está fazendo, uma igreja que está
mas Deus não está ali. E isso é muito triste, porque às vezes a gente pode chegar lá no céu e Jesus falar para a gente: mas Senhor, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz no teu nome. Aí Jesus pode olhar e falar assim: bem disseste, no meu nome, porque eu não te conheço. Então a gente precisa entender que a nossa caminhada aqui é uma caminhada espiritual, não é luta entre a gente. A gente não está aqui guerreando contra pessoas, a gente está guerreando contra as potestades espirituais. E a gente não pode dar brecha para o diabo querer fazer festa. E aonde o diabo entra? Nos nossos desejos. Aonde o diabo entra? Nas nossas fraquezas. Ah, não tem nada a ver. Vai lá. E aí a gente vê pessoas, irmãos matando irmão. A gente vê pessoas gritando com pessoas dentro das igrejas. A gente vê pessoas se batendo dentro da igreja. Confusões. Porque falta a presença de Deus no individual para gerar o coletivo. Então, para a gente finalizar, hoje, a gente chegou em Mateus capítulo 6, na questão da diferença do perdão das dívidas e do perdão das ofensas. A partir de domingo que vem, a gente vai entrar em jejum. Nós já estudamos nas quartas-feiras, mas nós vamos entrar agora em Mateus capítulo 6, versículo 16. Vamos orar para a gente encerrar? Vamos baixar nossa cabeça. Senhor, muito obrigado, porque estamos aqui para aprender com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra se responde por si. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos sair da escola bíblica dominical pensando em nós mesmos, em tudo aquilo que precisamos melhorar no Senhor. Pai, como é bom poder estudar a oração que Tu deixaste para a gente. Nos ensina, Senhor, a perdoar. Nos ensina, Senhor, a verdadeiramente viver o dia de hoje. Nos ensina a entender que verdadeiramente precisamos fazer a Tua vontade e cumprir os Teus propósitos. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados.